Qual a minha opinião sobre namoro e noivado? Bem, eu não acredito em namoro nem noivado, né? Consequentemente, todas as pessoas que fazem isso vão pecar. Eu particularmente, eu acredito em casamento e amizade. A pessoa chega para a pessoa e pede em casamento, a pessoa aceita ou não. Qualquer coisa diferente disso, eu creio que vai ser inevitavelmente pecado. Eu não conheço ninguém que namorou, que noivou, que não cometeu pecado. Então, eu considero assim, amizade e casamento. Tudo que você precisa conhecer sobre uma pessoa é possível conhecer sendo amigos. O que passar disso é pecado, pós-modernidade, enfim, humanismo e tradições culturais que eu acho bastante nocivas à igreja. Agora fica meio óbvio, né? Se eu acredito que existe só casamento e amizade, eu creio que não é certo amigos pegarem na mão, beijarem ou ficarem sozinhos juntos, né? Essa é a minha opinião. E eu tenho comigo uma seguinte questão também, que enfim, que é muito polêmica, que eu acredito que é satanismo, sexo oral e sexo anal. Então, dessa forma, a mulher que não tem as mesmas convicções minhas públicas, eu nem aproximo dela, nem para ser amigo. Por quê? Porque não faz sentido eu... Tem aquele texto lá de João que fala: se ele não traz a mesma doutrina, nem comais com essa pessoa. Ou seja, eu evito ter comunhão, amizade até com mulheres que acreditam nessa prática para eu não ser influenciado, porque eu posso ser tentado, por exemplo. Eu conheço uma amiga que, sei lá, é uma ninfomaníaca que pega o livro de Cantares e interpreta aquilo lá da maneira mais profana, sodomita possível. Se eu conviver com essa mulher, eu vou acabar sendo tentado, no dia que eu casar, a praticar sexo anal e sexo oral com a minha esposa. Por quê? O desejo, ele funciona da seguinte forma, é como se fosse um estímulo que é mandado para o nosso cérebro, aí fica gravado, enfim, na parte, digamos assim, na memória a longo prazo. E de certa forma, o impulso, o desejo dele é tão forte que pode ser comparado à própria gravidade. Da mesma forma que a gente pular de um prédio, a gente vai cair. Da mesma forma, quem tem muitas lembranças pornográficas ou convive com pessoas que têm doutrinas diferentes, ele vai ser tendencioso também a se corromper. Então eu não tenho comunhão nem amizade com quem pratica essas práticas. Tem bons teólogos ao longo da história da igreja que nunca pregaram sobre isso. E acredito que a oração é o que purifica o coração, é o poder do Espírito Santo. O pode não santifica ninguém. Mas eu acredito sim que nos rituais satânicos eles fazem isso para colocar terror, medo. É um meio deles profanarem o corpo da mulher, porque eu acredito que é uma espécie de estupro o homem colocar o seu genital dentro da boca da mulher e dentro do seu ânus. E dessa forma os rituais satânicos eles profanam a beleza, a pureza e fazem isso com a intenção de invocar demônios. Então, eu particularmente acredito que muitos pastores que participam da ceia do Senhor fazem tantas coisas, estão invocando demônios quando eles estão coabitando com suas esposas. Então, sim, eu poderia citar textos bíblicos, eu poderia citar Romanos, Efésios, enfim, eu poderia citar livros satânicos, orações satânicas e tantas outras coisas para deixar isso bem claro. Já falei muito sobre isso, mas a minha opinião final em relação a namoro e noivado é essa. E eu não tenho amizade com ninguém que tenha convicções diferentes da minha. Por isso eu me afastei de igreja batista, presbiteriana, assembleia e tantas outras igrejas. Talvez um dia eu funde uma denominação no Brasil, provavelmente é isso que vai acontecer, e eu espero que esse ensino espalhe, porque eu poderia citar, enfim, argumentos bíblicos, sociológicos, enfim, culturais, filosóficos, enfim, militares inclusive, mas eu fico com as escrituras, né? Os homens coabitem com suas mulheres como vaso, como vaso mais frágil, dando honra. Não existe honra no sexo anal e no sexo oral. É um estupro, é uma maneira do homem se vingar. E todos os homens que fazem isso com as mulheres, como diria novamente citando o Lord Byron, os homens não se vingam completamente, eles se vingam lentamente.
Então a maioria dos casamentos é só vingança. O homem casa com a mulher, descobre o seu passado, descobre que ela, enfim, já fez sexo anal e sexo oral com muitos homens, aí ele só quer vingar. Então ele vai lentamente, como diz o Lord Byron, vingando devagarzinho, destilando o seu ódio, como uma espécie de investimento, né? Como se ele tivesse comprado uma mulher, comprado uma prostituta, enfim, como é a maioria dos casamentos nos dias de hoje. É isso daí, essa é a minha opinião sobre namoro e noivado. Eu só acredito em amizade e casamento. E essa é a minha opinião final, definitiva, para todo sempre. Como diz Pilatos, né? O que escrevi, escrevi.